Abra a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4. Vamos estar pensando, e por isso que de propósito hoje eu pedi para que você se priorizasse sobre este tema, fechado para balanço. Olhe para o capítulo 4 de 1 Pedro, para o versículo de número 5, mas deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo, para que nós possamos pensar sobre esse tema. A Bíblia diz assim no versículo de número 5 de 1 Pedro 4, 1 Pedro 4: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para que você pense no conteúdo desse versículo, mas também procure de verdade mesmo a viver uma vida de balanços diários, principalmente antes de dormir, para que você traga qualidade, para que você traga intensidade e para que você traga novidades para uma vida que da maioria de nós já temos quase tudo programado para ela. Eu estava olhando para esse texto hoje, estava olhando aqui, e quero que você olhe para ele de uma maneira geral, que quando a gente vai fazer um balanço, na realidade de um balanço, de uma empresa, essas coisas, acontece que nós temos que ver o que temos, né? O que está acontecendo com o que tenho, o que está acontecendo hoje com o que tenho, e o que tem para acontecer com aquilo que tenho. Esse texto vai nos ajudar hoje a olhar para a questão espiritual desse tema. Quando você olha aqui para 1 Pedro, capítulo 4, eu chamo a atenção para você olhar junto comigo dos versículos de 1 a 11, você vai encontrar aqui 3 coisas que te acompanham todo o tempo e o tempo todo, e você não pode evitá-las. Primeiro, o seu corpo aí, cabeça, joelho, ombro e perna, que nem as crianças cantam. Eu quero também falar outra coisa que te acompanha sempre: o tempo. E outra coisa que você não pode evitar são as suas atitudes. Quando você olha para primeiro a Pedro capítulo 4, lá no primeiro versículo, você vai encontrar a Bíblia nos chamando a atenção para o nosso corpo. Olhe para 1 Pedro 4:1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Olha aqui para mim, o único objeto sagrado que existe sobre a face da terra é o seu corpo. Não existe templos, não existe edifícios, não existe prédios sagrados, não existe objetos sagrados. O que existe de sagrado sobre a face da terra é um espaço só que é sagrado: o seu corpo, o corpo humano. A ponto de Deus tomar uma decisão de fazer do meu corpo a habitação dele através do Espírito Santo.
Então, quando nós nos lembramos aqui que Jesus sofreu no corpo, para esse fechamento para balanço hoje, eu quero que você me diga, como você está cuidando do templo do Espírito Santo que é o seu corpo? Ou daquele que vai ser potencialmente o templo do Espírito Santo, se você ainda não se converteu, mas no ato da sua conversão, saiba, você vai se tornar morada do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito está incomodando algumas pessoas, para que de uma vez por todas tome essa decisão. Não, eu quero ser morada de Deus. Sabe por quê? Ele não vai habitar em nenhum outro lugar. Ele não habita aqui dentro dessas 4 paredes. Ele habita dentro dos corpos que estão aqui e que tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é interessante, gente, que quando a gente vai fazer um balanço e essa pergunta constrangedora nos vem, não é? Tem um dado muito interessante que a Bíblia diz disso, que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, porque ele é de Deus. Olhe para 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, olhe comigo para esse texto constrangedor, queridos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, olha que coisa que é fundamental que todos nós saibamos. A Bíblia diz assim, ó: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que doideira. Por quê? Olha o versículo 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Fechado para balanço para se preocupar, o que você está fazendo com o seu corpo? Tem muitas receitas. Nós vivemos um tempo da geração saúde. Nós vemos algumas pessoas, né, Rodrigo, mudando o comportamento de maneira radical. Quantos quilos, Rodrigo? 22 quilos. Quando eu olho para o Rodrigo agora, ele fala que ele está pesando 22 quilos a menos. Eu falo, onde tinha esses 22 quilos, né? Mas, irmãos, não é só fisicamente, mas o que eu estou guardando no meu coração? Quais são as coisas que eu aninho na minha mente? Quanto tempo eu tenho que eu sei de princípios bíblicos que eu tenho que viver com o meu corpo, e eu levanto um monte de dificuldades para não fazê-los, não só na área da saúde, mas na área de me transformar mesmo, chegar para Deus e se entregar, falar, Senhor, me ajuda, porque sozinho, com o meu sentimento, com o que eu acho, com o que eu creio, com as minhas convicções, eu não estou conseguindo. É impressionante, não é? A Bíblia nos desafia a estar fazendo um balanço para o que eu estou fazendo com isso. Quando se fala de tempo, irmãos, não dá para pensar nos 3 tempos da nossa vida, né? O passado, o presente, o futuro. Esse texto, no versículo de número 2, vai nos chamar a atenção para o tempo. Ele fala assim na minha versão, 2 Coríntios 4, versículo 2: para que no tempo que lhe resta, a Bíblia me chama a atenção para o tempo. Não viva mais para satisfazer os desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Com qual instrumento? Com o meu corpo. Não tem como fugir disso. Do que carrego, que é o meu corpo, eu não posso deixá-lo em lugar nenhum. De vez em quando até eu gostaria de não ir comigo em alguns lugares, mas não dá. E depois usar essa coisa real, que é o tempo.
E hoje, no tempo presente, a Bíblia está me chamando a atenção que resta pouco tempo. A Bíblia vai nos chamar a atenção para o presente da nossa vida. Lá no livro que Paulo escreveu, quando ele diz assim, em Gálatas capítulo 6, versículo de número 9 e 10, ele fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, ou então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas com uma prioridade, prioritariamente aos da família da fé. Queridos, a Bíblia vai então nos chamar a atenção para esta questão nossa. O que estamos fazendo hoje, quando paramos para fazer um balanço com o meu corpo, e hoje estou usando para isso? A Bíblia vai nos chamar a atenção, gente. Eu acho muito impressionante isso. O próprio apóstolo Pedro, ele está enfrentando uma crise muito grande. Eu quero que isso sirva como alerta para você. Quando ele estava escrevendo as cartas, ele escreveu 2 cartas. 1 Pedro e 2 Pedro. 1 Pedro e 2 Pedro. No capítulo 2 de Pedro, olhe comigo, por favor. Eu quero que você, quando você para assim, fala assim, que título? Até uma dos adolescentes, a Ana B, perguntou, pastor, que título é esse? Pois é, fechar para um balanço. Olha as dificuldades que o apóstolo Pedro tinha, gente, para escrever para a igreja, e por que nós devemos nos preocupar com o instrumento que Deus me deu para ser morada dele, que é meu corpo, e o tempo que Deus me deu para eu agir, e depois vou falar ainda sobre as nossas atitudes. Versículo de número 17, ou melhor, 2 Pedro capítulo 2, versículo 17. Olha que realidade que a igreja vivia. Esses homens são fontes sem água e névoa impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas estão-lhe reservadas. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Sabe assim, nós vivemos em um tempo em que a igreja é desafiada a saber que existem pessoas que não estão nem aí para o que está se fazendo com o seu corpo, e ainda estimula os outros a viver uma vida que a impede de fugir daquilo que não agrada a Deus. E Pedro continua muito nos chamando a atenção, dizendo assim, ó o versículo de número 19 da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, prometendo liberdade, sabe, uma vida sem que você não se preocupe com nada, com o que você está fazendo com o seu corpo, que você não tenha nenhuma preocupação. Que tempo é este que estamos vivendo? Um tempo de urgência, um tempo perigoso, um tempo profetizado por Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 12, que se diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E eu estava vendo assim, quais serão os focos de esfriamento que viveremos? Pessoas no nosso meio que estimula uns aos outros, fala, puxa, não precisa não, nada a ver, está tudo certo. Olha o que a Bíblia diz, versículo 19, prometendo-nos liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Por que nós chamamos Jesus de Senhor, gente?
Porque nós somos escravos de Cristo, porque quem nos domina é Cristo na pessoa do Espírito Santo. Então, ou eu sou um servo de Deus, ou eu estou servindo quem está me dominando. E quem me domina? Tem uma coisa que o assunto é com você, e sabe uma das coisas que não existe na Bíblia, mas é uma expressão que eu acho muito interessante, é uma coisa chamada egolatria. A egolatria é você colocar a si mesmo no lugar de Deus na sua vida. Então você é tanto indisposto a dar uma prova de quem é o teu Senhor, que o seu ego é maior. O que você apresenta e quando você argumenta, você encontra você tem razão, é muito difícil. Então, tome muito cuidado, para que você esteja querendo estar no domínio, e esse domínio não é o dom do domínio próprio, mas sim uma disposição de demonstrar com as suas atitudes, de que quem te domina são os valores mundanos, é o ódio, é a mágoa, é a vingança, é a idolatria, é a imoralidade, que tudo esse texto vai dizer. Então eu acho impressionante assim, de que nós estamos sendo desafiados a saber que isso é uma realidade nossa. Sabe para quem Pedro estava escrevendo? Para as igrejas dispersas da sua época. A Bíblia então vai falar de uma coisa muito complicada para esse nosso tempo, irmãos, para o nosso hoje. A existência desta realidade provoca uma coisa antinatural no meio do povo de Deus. Olhe comigo, por favor. Versículo de número 20: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio. Olha o alerta aqui, irmãos. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Aí vem a coisa mais esquisita que tem. O indivíduo que começa numa relação com Cristo, numa transformação em que ele é transformado em um animal dócil chamado ovelha. E Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz, mas de repente vem essa coisa esdrúxula aqui de Pedro, que eu quero que nessa questão do balanço, você pare e pense, confirma-se nele o que é verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a se revolver na lama. Qual é a coisa antinatural aqui? Ovelhas, cachorros e porcos. Você não é um cachorro, você não é um porco, você não é esse animal, ou esses animais, que não tem dificuldade nenhuma de vomitar e comer o vômito. O que a Bíblia está garantindo é quando eu não faço um balanço, é quando eu não me disponho a estar realmente chamando a luz do Evangelho para que eu viva a essa coisa antinatural, de uma ovelha se comportar como um cachorro e de uma ovelha se comportar como um porco. Irmãos, é só deixar de lado. Nesse texto tem uma coisa muito interessante aqui, que é assim, ó: você tem que ser uma pessoa estranha aqui nesse mundo, sabe por quê? Volte lá de novo para o capítulo de número 4 de 1 Pedro, e eu quero fazer uma pergunta bem constrangedora aqui para você, bem chatinha de fazer. Versículo de número 4: eles acham estranhos que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam.
Qual foi a última vez que nós fomos insultados porque estamos sendo fiéis a Deus? Qual foi a última vez que fomos confrontados mesmo a demonstrar com as nossas atitudes de que Jesus é o meu Senhor? E é interessante que as pessoas não se conformam. Aí, é tão interessante isso que a gente fica me sentindo assim, se escondendo. Mas existe uma bênção no insulto, quando esse insulto vem, porque eu estou querendo fazer um balanço diário da minha vida, e usar esse tempo agora, para ser aquele que a Bíblia diz, que meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho saída, irmãos, eu tenho que ser um estranhão mesmo aqui, eu tenho que ser um estranho. Então, no presente, irmãos, já que o balanço nos fala do que temos no nosso corpo, e vai falar do tempo, o presente esse é o nosso compromisso. Mas é bom olhar para trás, né? Olha no versículo de número 3, é bom olhar para outra parte da nossa vida com relação ao tempo que é o passado. Versículo de número 3 do primeiro capítulo de Pedro, ou melhor, de Pedro capítulo 4, versículo de número 3. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam assim, em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, na farra e na idolatria repugnante, para que ninguém aqui se sinta excluído. Qual que é a idolatria repugnante? Ídolo, olha aqui para mim, aprendi isso na Jocum. Ídolo não é só uma imagem em um altar. Ídolo é tudo aquilo que determina o seu comportamento, que Deus não aprova. Então nós temos muito de idolatria na nossa vida. Um carro pode ser meu ídolo, o dinheiro pode ser o ídolo. Inclusive a Bíblia fala da semelhança que tem a questão da idolatria, a usura, que é uma espécie de idolatria. E a egolatria, irmãos, que é a coisa mais perigosa que tem. Então quando alguém assim, que está vivendo uma vida meio tranquila, quando chega nessa questão da idolatria, é bom você imaginar: será que eu não tenho nenhum ídolo na minha vida? Será que tem algo que está me dominando, que não seja o Senhor Jesus Cristo? Então mais uma vez, marque essa frase, tá? Ídolo não é só uma imagem em um altar. Ídolo é tudo aquilo que determina o seu comportamento e que te afasta da vontade de Deus. É aquilo que te domina e te afasta da vontade de Deus. Éramos assim, irmãos. Sabe o que Jesus fez? Jesus tem que fazer acepção de pessoas para estabelecer algo que precisamos, que é olhar para o futuro, que vai ser a próxima parte do tempo da nossa ministração. Jesus faz uma coisa extraordinária. Olhe para esse texto, no versículo de número 6 comigo. Você vai olhar a Bíblia dizendo assim: por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado aos mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O Senhor deu uma oportunidade para todos. Aí um dia, como a maioria de nós aqui, eu tenho certeza, você fez uma declaração de fé, e a partir daí, a sua vida entrou na dinâmica mais tremenda que tem sobre a face da terra. Como eu vou viver aqui para demonstrar no meu tempo, com o meu corpo, quem eu sou em Cristo Jesus? Isso, irmãos, cria uma dinâmica. A gente muitas vezes faz sacrifícios, muitas vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, que é porque Deus está mandando, apesar de eu não estar querendo.
É muito lindo isso. É um desafio. A vida do crente não é chata. A vida do crente não é monótona. Porque é todo dia, o dia que eu tenho que prestar contas, que eu tenho que fazer um balanço da minha vida. Isso traz um dinamismo que me faz ler mais a palavra, orar mais, me dispor a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E depois de eu pedir isso para Deus, eu ainda peço para Ele, me capacite, porque eu não consigo sozinho. Por isso é que Jesus faz essa coisa maravilhosa assim, de não deixar ninguém fora dessa possibilidade. Aí Ele prega para vivos e mortos. Esse vivo não é que Jesus, esses mortos são os mortos espiritualmente. Ele não para de ensinar a igreja vivificada com o Evangelho, mas nos usa para ir no cemitério espiritual da vida, e lá tirar os mortos para serem vivificados pelo Evangelho, e aqui serem chamados de filhos de Deus. Tivemos o exemplo lindo dos nossos adolescentes, no último final de semana, pregando o Evangelho ali, naquela cidade que eu sempre esqueço o nome. São Domingos do Guaporé. Oh, glória a Deus. Nunca vi igual. Chega segunda-feira, mas não chega domingo na minha mente. Queridos, e agora o Evangelho faz isso. Aí vem o futuro. O futuro tem a ver. Olha aqui para mim. No balanço que eu estou convidando vocês para se fecharem hoje para o balanço, eu quero que você pense no seu corpo, e o que você está fazendo no seu corpo nesse tempo. Esse tempo é dividido em 3 períodos, né? Presente, passado e futuro. Passado, presente e futuro. E agora eu quero falar do futuro, que tem a ver com o nosso texto. Olha o versículo de número 5. Contudo, nós teremos que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, porque todos tiveram a mesma oportunidade. E aí vem, irmãos, olha o que nos aguarda no futuro, uma brevidade do fim. Olhe para o versículo de número 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e dediquem-se à oração. Amém, igreja? Deixa eu falar de oração aqui para vocês bem rapidinho. Todos nós temos dificuldades. A maioria de nós temos dificuldades com essa questão de oração. Mas a oração que a Bíblia sempre nos chama a atenção é para você buscar ter um relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia fala para nós orarmos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, orar sem cessar, é para termos uma dependência diária e constante para tudo que eu for fazer. A vida do crente é muito dinâmica, irmãos. Orar sem cessar é ter consciência que eu preciso de Deus todo o tempo todo. E quando eu vou orar sem cessar, uma das coisas que eu sinto muita fome é da palavra de Deus. Então dedique-se à oração. Eu falei de 3 coisas: o corpo, o tempo e agora as atitudes. Olhe comigo para esse texto. Irmãos, isso aqui tem que ser muito constrangedor para nós. Isso aqui não pode ser entendido assim, como uma mensagem que eu ouvi no domingo. Isso tem que trazer dinâmica para as nossas vidas. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e de novo. Olha o que a Bíblia diz. As nossas atitudes estão pautadas na palavra de Deus. Olhe comigo para o versículo de número 8. E eu quero ler o versículo de 8 até 11. Sobretudo, sobretudo, sobre todas as coisas, amem sinceramente aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Irmãos,
Nós não temos saída. Quando Jesus foi falar de um novo mandamento, ele falou assim: um novo mandamento vos dou. A gente pensa que ele vai falar de uma nova coisa. Ele falou assim, ó, Jesus já sabia, porque qual que era o antigo mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí quando Jesus dá uma olhada nos discípulos, ele falou assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Só para vocês terem uma ideia, Mateus o publicano e Simão o nacionalista se odiavam socialmente, e Jesus colocou aqueles dois indivíduos para andarem juntos, porque Mateus era um traidor da pátria, e Simão o nacionalista era um indivíduo que tinha a pátria assim como algo a ser defendido com unhas e dentes, e Jesus coloca esses dois indivíduos para andar com ele. A quem que Jesus colocou na sua vida que é difícil você amar? Aí que vem a delícia de ser crente. Senhor, por favor, e eu vou te ensinar a amar aqui nessa noite. Amar não é ficar dando abracinho, beijinho e presenteando o amor que a Bíblia nos manda. Amar é um compromisso que eu tenho com os meus semelhantes. Aí eu tenho 3 dimensões disso. Primeiro, a exclusividade. Quem é o primeiro semelhante que eu devo amar? A mim mesmo. Qual é o segundo semelhante que eu devo me amar? Os da família da minha fé. Quem é o terceiro semelhante que eu devo amar? Quem Deus colocar na minha vida. E como eu amo, a oportunidade que eu tiver de fazer bem para essa pessoa, eu farei. E um dos bens que eu faço por todas as pessoas é abençoá-las em oração. O meu pior desafeto, a pessoa que mais me feriu, a pessoa que mais me decepcionou, eu não vou gostar dela, eu não vou confiar nela, eu não vou chamá-la para almoçar na minha casa, mas eu posso amá-la orando e abençoando-a em nome de Jesus Cristo. Não tem para onde correr. Você é crente, você está fazendo um balanço. Se vire, dá seus pulos e vai obedecer o seu Senhor. E pare com essas desculpinhas, porque no reino de Deus, ou você apresenta a obediência, ou você apresenta desculpas. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. As atitudes, eu falei de corpo, falei de tempo e falei agora de atitudes. E as atitudes que a Bíblia nos chama é: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. A gente está lascado, irmãos, porque a gente fica com uma vontade assim da nossa relação ser só com Deus, né? Ah, com Deus eu me viro aqui, Deus me... Não, tudo está ligado a eu dar uma prova de que o Senhor me colocou numa realidade chamado família dele, a igreja dele, para eu demonstrar com o meu corpo, nesse tempo, que ele é o meu Senhor. Aí ele coloca as pessoas mais difíceis dentro da igreja, para eu demonstrar quem eu sou. Não está lá longe não, irmãos, está aqui, ó, está aqui. Só vou te dar uma má notícia. Você nunca vai se decepcionar com um desafeto seu. Você só vai se decepcionar com alguém que não deveria te decepcionar, que não deveria fazer o que fez contigo. Essas pessoas é que é o desafio, é que traz dinamismo para nossas vidas. Cada um exerça o dom para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A maioria das Bíblias fala de multiforme graça de Deus. Eu queria que você soubesse o seguinte: o Senhor te conhece as suas limitações, mas coloque-se diante dEle, para que Ele te capacite a você ser esse bom dispenseiro. A gente começa a mudar, queridos, a gente começa a mudar. Se alguém fala
Façam como quem transmite a palavra de Deus. Nós estamos sem nenhuma saída, irmãos, nesse balanço. Não tem como. A próxima atitude sua vai ser pautada nisso daqui que eu vou dizer. Ou você vai apresentar desculpas, ou você vai demonstrar a sua fiel intenção de ser obediente à palavra. Porque estamos num beco sem saída. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Olha que coisa linda. Deus vai te prover com a força que você precisa para servir. Se é uma coisa que Ele vai te dar, é isso. Eu acho lindo demais esse texto. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, é o final de tudo, irmãos. Nesse dia de fechar para balanço, quando a Bíblia me desafia com perguntas: o que estou fazendo com o meu corpo, o que estou fazendo com o tempo que tenho, e quais as atitudes que eu estou tomando, ao final, o alvo, que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Irmãos, não fique constrangido diante de um texto desse, sem ler esse último versículo. Um Deus que não está te envergonhando, um Deus que não quer deixar você sem saída, mas é um Deus que quer encher você de paz, para que você não tenha, pare de viver assim como uma pessoa limitada. Ao ser desafiado a fazer esse balanço, olhe de novo para esse último versículo. Faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Com a força que Deus vai te dar. Não com a força que Deus está dando para o pastor. Com a força que Ele quer dar para você. Para você fazer com o seu corpo, no tempo de Deus, tomar as atitudes que Deus vai te capacitar a tomar.